Olha, há uma sensação muito comum que é a de que os nossos problemas são só nossos, uma coisa muito pessoal. Hoje vamos mergulhar uma ideia mesmo poderosa do sociólogo Sir Wright Mills. Ele mostra-nos como as nossas vidas, na verdade, estão ligadas a um cenário muito, mas muito maior. E essa ideia chama-se a imaginação sociológica. Vamos começar com uma pergunta que talvez ressoe com muita gente. Já houve aquela sensação de que a vida é uma espécie de circuito fechado? Que os problemas e as preocupações do dia-a-dia são uma armadilha, da qual parece impossível de escapar? Pois é, se essa sensação é familiar, saiba que é algo muito comum. O próprio Mills descreveu isto. Ele reparou que muitas pessoas se sentem presas nas suas rotinas, sabe? O emprego, a família, o bairro, e não conseguem ver as ligações entre a sua vida privada e as grandes forças sociais que, no fundo, a estão a moldar. Ok, então, para nos ajudar a sair dessa tal armadilha, Mills apresenta uma distinção que é fundamental. É a mesma chave para começarmos a ter uma nova perspectiva sobre os nossos próprios problemas. E a distinção é esta, entre problemas pessoais e questões públicas. Um problema é privado, é algo que acontece no nosso círculo imediato, conosco e com quem conhecemos. Agora, uma questão é diferente, é pública, afeta imensa gente e tem a ver com a forma como a sociedade está organizada. Perceber bem esta diferença é o primeiro passo. E para isto ficar bem claro, nada melhor do que um exemplo prático que o próprio Mills usou. Vamos pensar no desemprego. E é aqui que a diferença se torna óbvia. Repare, se numa cidade de 100.000 habitantes só uma pessoa está desempregada, a tendência é olhar para as suas competências, para o seu esforço, é visto como um problema pessoal. Mas, e se numa nação de 50 milhões há 15 milhões de desempregados? A perspectiva muda completamente. O foco já não pode ser só o indivíduo, passa a ser a estrutura da economia, as políticas governamentais. De repente, o que parecia um problema pessoal transforma-se numa enorme questão pública. Certo. Então, como é que se aprende a ver estas ligações? Como é que se passa de ver apenas o drama pessoal para entender a grande questão pública que está por trás? Mills diz que para isso é preciso algo especial. Ele chama-lhe uma qualidade de mente. E atenção, não é algo com que se nasce. É antes uma habilidade que se desenvolve, que se treina. É como que uma ferramenta de pensamento para ligar aquilo que nos acontece a nível pessoal com o que está a acontecer no mundo em geral. E essa qualidade de mente tem um nome, claro, a imaginação sociológica. É basicamente a capacidade de ver a nossa vida e os nossos problemas não como eventos isolados, mas sim como o resultado de um cruzamento, o cruzamento da nossa história pessoal com a história da nossa sociedade. E esta citação do Mills ilustra isto na perfeição. É a flexibilidade deste pensamento. Pense nisto como ter uma lente de zoom mental. Com ela, conseguimos focar nos detalhes mais íntimos da nossa vida e, no momento a seguir, afastar a imagem para ver o grande panorama histórico e social em que esses detalhes todos se inserem. É uma capacidade incrível. Mas como é que esta imaginação funciona na prática? Bom, ela baseia-se na nossa capacidade de conectar três elementos que, à primeira vista, até parecem não ter nada a ver uns com os outros. A grande chave é mesmo esta: entender que a nossa vida só faz sentido quando percebemos como estes três elementos se cruzam e interagem. E as três lentes essenciais são estas. Primeiro, a biografia, ou seja, a nossa história de vida, as nossas experiências pessoais. Segundo, a história, com H grande, o tempo específico em que vivemos. E terceiro, a sociedade, as estruturas sociais das quais fazemos parte. A nossa vida acontece precisamente na interseção destas três forças. Nenhuma delas pode ser entendida isoladamente. Então, para que serve isto tudo? Qual é o benefício prático de desenvolver esta imaginação sociológica? Bem, segundo Mills, a recompensa é imensa. Ao usar esta perspectiva, ganhamos uma clareza incrível. Começamos a entender melhor o nosso lugar no tempo e no espaço. Começamos a ver que as nossas oportunidades, os nossos desafios, até mesmo os nossos sentimentos mais íntimos, nada disso surge do nada. Pelo contrário, está tudo profundamente ligado às estruturas da sociedade e às grandes correntes da história. No fundo, a grande promessa é esta: deixar de sentir que somos uma folha ao vento e passar a entender as forças que sopram. É uma ferramenta poderosíssima para a autoconsciência e, claro, para uma cidadania mais informada e mais ativa. E isto deixa-nos com uma pergunta final, uma pergunta para pensar.
Que problema que alguém enfrenta na sua vida privada poderia, na verdade, ser um reflexo de uma questão pública bem maior? É que, ao usar a imaginação sociológica, a resposta que encontramos pode ser, bem, pode não só ser surpreendente, como pode ser genuinamente libertadora.